Amém. Boa noite, igreja. Paz e graça de Jesus, vocês estão bem? Amém. Glória a Deus, que tempo precioso, né? A gente vê um momento como esse de batismo, a gente vê testemunhos aí do que Jesus está fazendo com a igreja, no meio da igreja. Nós somos o seu povo e nós nos alegramos demais em ver o Senhor Jesus agindo de maneira tão especial e precisa em nosso meio. Amém, queridos? E eu confesso para vocês que eu estou muito empolgado com o que o Senhor está fazendo em nosso meio. Através dessa série, o Senhor tem trago convicções ao meu coração, que no final dessa série nós veremos filhos testemunhando com convicção, com uma identidade firmada, com uma aprovação vinda do Pai, amém? O Senhor tem trago isso para os nossos corações. E eu creio que nós ouviremos, né, vários testemunhos, e eu creio que o da irmã, que ela contou aqui, é só o início, né? De quem confia no Pai, de quem se lança em fé, e aí você começa a experimentar o que Ele tem para fazer. Amém, queridos? Quem está acompanhando a série aí desde o início aí? Nós estamos falando de uma série, onde o nome da série é 6 arquivos de uma pessoa descomplicada. E aí nós abrimos os primeiros arquivos, aos domingos anteriores aí, que nós falamos sobre o quê? Vamos lá, tá fraco. Nós falamos sobre identidade. E nós sabemos que a identidade, ela é algo crucial, algo fundamental para a vida de alguém. Porque quando a pessoa ela tem a convicção de onde ela veio, ela tem as afirmações sobre a vida dela, ela vai conseguir caminhar em cima de um propósito, daquilo que o Pai tem para fazer a respeito dela. Mas as pessoas que vivem crise de identidade, as pessoas que não têm as afirmações do Pai, que ainda não se comportam como filhos, ainda talvez têm atitude de órfãos, a tendência dessas pessoas é sempre titubear em 2 pensamentos. É sempre se desesperar e, consequentemente, serem pessoas complicadas. Mas o Senhor, querido, Ele quer te entregar uma identidade de filho hoje, amém? Se você ainda não entendeu isso, o Pai tem algo de especial para a tua vida, amém? E eu quero que você abra aí o texto que nós vamos ler em Mateus 11, nós vamos caminhar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Você abra a sua Bíblia aí em Mateus 11, vamos orar. Pai, nós clamamos por Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Pai, eu clamo por Tua revelação aqui em nossos corações, clamo por sabedoria, Pai, discernimento, Pai. Abre os nossos olhos aqui para que nós possamos ver, Senhor, Tua luz. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para que a gente possa ouvir a Tua voz. Espírito Santo nos confronta nessa noite, Senhor. E muda aquilo que precisa ser mudado e moldado em nós, Senhor. Começando pelo nosso caráter, Senhor. Começa, Senhor, tirando toda distração desse lugar, Senhor. Que os corações e as mentes estejam aqui cativas à obediência de Jesus nesse momento, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Querido, eu quero te incentivar aí, você pegar uma caneta, um papel, tá rabiscando, rabisca a tua Bíblia aí que não é pecado, amém? Anote aquilo que o Senhor vai falar com você. E se o Senhor falar com você nessa noite, querido, se essa palavra do Senhor tocar em algo na sua vida, querido, nós vamos querer orar pela sua vida. Nós queremos amar a sua vida. Isso serve como testemunho de que nós estamos entendendo o que Deus está querendo fazer em nós e através de nós. Amém? Então vamos lá. Mateus 11, versículo 28 vai dizer assim: venham a mim todos. Eu estou lendo na NAA, certo? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Querido, essa passagem é muito poderosa, porque o Senhor Jesus, nessa passagem de Mateus, Ele nos faz um convite, Ele deixa para nós uma promessa,
E Ele também nos disponibiliza uma condição. Amém? Fale assim, um convite, uma promessa e uma condição. E o primeiro convite que Jesus faz, quando Ele está falando dessa passagem, é o vinde a mim. Amém? Jesus, Ele nos convida para que eu e você, nós possamos chegar até Ele. Mas entenda uma coisa, querida. O convite de Jesus para nós nessa noite não é simplesmente porque Ele precisa de você, porque Ele tem alguma necessidade em você. O convite de Jesus para ir até Ele não é porque você tem algo que possa suprir uma necessidade dEle, ou que Ele tem interesse ao seu. Não é porque Jesus se sente só, não, querido. O convite de Jesus para mim e para você é porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é manso, Ele é humilde. E Ele, somente Ele, consegue enxergar o que há de ruim e o que há de mal em mim e em você. Por isso que Ele chama para você vir a Ele. E querido, tudo que é de ruim, tudo que é de mal que há em nós, Ele só nos traz fadiga e cansaço. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente não consegue entender o que o Senhor está fazendo, quando nós não andamos com a mentalidade de Cristo, quando nós não conhecemos Jesus, nós só vamos apenas dar voltas e voltas e voltas. E nós vamos nos cansar. Porque a vida toda nós vamos estar fazendo o quê? As nossas vontades, não a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Por isso que Ele diz, vem a mim, porque Ele está enxergando em você o que precisa ser mudado, querido. E só Ele tem poder de nos dar a salvação. E sabe por que Ele chama eu e você? Sabe por que Ele nos deseja? Sabe por que Ele quer que nós venhamos até Ele? Porque Ele deseja que eu e você sejamos parecidos com Jesus, parecidos com Ele. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, ainda tem mais um ponto. Nós que temos essa necessidade de chegar até Jesus, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Ele nada nós podemos fazer. Isso lá em João 15, do 4 e 5 vai dizer, olha o que Ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Nada nós podemos fazer se nós não estivermos em Cristo, queridos. Nós precisamos estar conectados. Então Jesus, Ele faz aqui, ele desenha para os discípulos que Ele é como uma videira e eu e você, nós somos como ramo. O que é que acontece se a gente cortar um galho dessa mangueira aí e a gente chegar aqui no próximo domingo, como é que nós vamos encontrar ele? Morto, seco, sem vida. Assim acontece com quem está longe de Cristo. Assim acontece com quem está desconectado de Jesus. Essa pessoa ela não tem vida, logo ela não pode gerar frutos. E essa mensagem, querido, é com muito amor para você que ouve a primeira vez falar sobre Jesus. Mas para você que já tem uma caminhada com Jesus, essa mensagem também é para você. Porque muitas vezes nós estamos caminhando com o corpo, mas nós estamos totalmente desconectados daquilo que Jesus está fazendo, querido. Amém? E queridos, o homem com o entendimento que se sustenta nas suas riquezas, em suas condições, ele pode tentar comprar tudo que o mundo pode oferecer. Ele pode conquistar tudo com o dinheiro, com aquilo que ele ganha. Mas existe uma coisa que nenhum homem mais rico da terra pode comprar, que é a eternidade. É por isso que sem Ele, nada nós podemos fazer, muito menos alcançar a eternidade de uma vida inteira, se nós não estivermos conectados com Ele.
Então ele diz: vinde a mim, hoje, você que está cansado e sobrecarregado. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. E que promessa é essa, Geude? Uma promessa de alívio e descanso para a sua alma, querido. Uma vez que eu recebo esse convite, eu me rendo a quem Ele é e permito que Ele transforme tudo que existe em mim e eu passo a experimentar um verdadeiro alívio e descanso para a alma. Porém, quando paramos para refletir nessa promessa de descanso, amados, nós precisamos entender que ela não é uma experiência imediata e automática. Precisamos entender que o convite é feito, amém? Existe uma promessa de descanso, porém entre o convite e a promessa está o aprendei de mim. O fato é que o vinde a mim, o aprendei de mim, constitui-se uma única proposta para mim e para você, que é a de ser um aprendiz, alguém que precisa ser moldado, preparado e conduzido para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E o que Jesus quer nos dizer com isso, cara? Que o descanso da alma, ele acontece na proporção em que nós aprendemos dele. Você só pode ter um verdadeiro descanso a partir do momento que você se disponibiliza para aprender dele, querido. Você tem que ter essa disposição para aprender dele. E quando você se disponibiliza para isso, logo você abraça a condição que ele tem para você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? E o que é essa condição? A condição que Jesus nos deixa aqui em Mateus 11 é de tomar o jugo, aprender dele, ser manso e humilde. E o incrível é que essa expressão tomar o jugo, ela é equivalente a tornar-se discípulo. Por isso essa condição, ela está disponível a todos que escutaram e atenderam ao chamado: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Queridos, a gente estava aqui no tempo ontem da ação social, eu estava com os pastores lá em cima, a gente estava conversando, o pastor Vini, o pastor Marcelo, e a gente estava meditando a respeito disso. Por que é que Jesus disse assim, tomar o jugo? Quem sabe o que é o jugo? Quase ninguém conhece. Jugo é um equipamento, uma ferramenta que é utilizada para colocar nos bois, o boi que vai arar a terra. E aí é louco isso, porque quando o proprietário da terra ele pega os bois para colocar os dois, ele sempre coloca aquele que está no processo de ser amansado com o mais experiente, com aquele que já sabe o que vai fazer. Sabe o que acontece? Ele pegar e colocar no mesmo jugo os dois presinhos, dois bois brutos, cara, ele vai destruir tudo dele. Ele vai se lançar na cerca, ele vai ter prejuízo. Olha o que Jesus está falando. Você precisa andar coladinho comigo, porque eu já sei de tudo, mas você tem muito que aprender, querido. Nós não sabemos de nada, nós somos iludidos. Nós pensamos que nós sabemos de tudo, mas Ele surpreende, querido, a gente. Ele surpreende a gente. É por isso que Ele nos chama para um tempo de aprendizado. E o interessante é que Jesus não diz apenas aprendei de mim, mas também diz, eu sou manso e humilde de coração. Uma pessoa mansa, ela é como já dizia o salmista, no Salmos 37:1, ela se deleita na abundância da paz. E escuta isso, querido, na Bíblia, mansidão aparece com uma qualidade indispensável ao cristão. Ela também está diretamente relacionada ao ato de curvar-se ou submeter-se humildemente à vontade do Senhor. Uma pessoa humilde é o oposto da pessoa soberba, arrogante, orgulhosa. E nós precisamos entender que essas virtudes, elas se manifestam no coração. Elas são internalizadas no coração para depois elas serem externalizadas para fora. Então, quando a gente se refere à palavra coração, a palavra coração ela está relacionada com o centro das vontades do homem, de onde está o controle de todas as suas emoções e pensamentos, querido. Toda ação que você toma, ela primeiro começa a ser gerada aqui, para depois ela ser externalizada, querido.
Porque no coração é o centro, é onde é gerado, é o centro das vontades. É onde começa a ser processado tudo, para depois vir para aqui e para ser executado, querido. É por isso que a palavra de Deus em Provérbios vai dizer assim, ó: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Querido, seu coração é como é uma porta, que ela está disponível para a luz, ou ela está disponível para as trevas. É por isso que a Bíblia vai falar como uma comporta, uma fonte. Imagina se você poluir um rio na fonte. Todo o restante do rio será poluído, querido. Imagina se você começa a guardar coisas no seu coração e você não começa a colocar na luz. Você imagina como é que seu coração não vai ficar? Por isso que a Bíblia vai dizer: guarde o seu coração, porque dele é que procedem as fontes de vida. Guarde o seu coração. Então, quando alguém realmente ouve e atende esse convite: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, essa pessoa se junta àquilo, ela está em concordância com aquilo que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo é um exemplo de um cara que, quando ele encontrou a Cristo, quem não conhece a história do apóstolo Paulo, antes dele se converter, ele era um cara que ele fazia o quê? Simplesmente matava quem era cristão. O cara perseguia todo mundo, até um dia que ele tem um encontro com Jesus. E sabe o que eu acho louco? É que Jesus só pega os improváveis e começa a dar identidade de filho para aqueles que jamais acham que um dia vão ser filho. Aquele espírito de orfandade é retirado, querido. Nada resiste quando Jesus quer ter um encontro com você. E minha oração é para que Jesus te encontre nessa noite, para que Jesus quebre o teu coração, querido, e para que você saia daqui moído, mais parecido com Ele, querido. E aí, o apóstolo Paulo, ele começa a ter um encontro com Jesus. E aí, quando ele começa a ter essas identidades firmadas na sua vida, quando ele começa a aprender sobre quem Jesus é, sabe o que o pastor Vinícius falou sobre a reputação? Quem estava aqui domingo passado, sobre o que muitos pensam de você. Uma pessoa em crise de identidade, ela se preocupa com aquilo que os outros pensam de você. Ela é apegada, muitas vezes, ao serviço. Antes dela ser filho, ela se coloca como aquilo que talvez ela passou por um estágio de formação. Ou então ela é apegada àquele cargo que ela exerce na igreja. O que é que você é? Eu sou líder da igreja. O que é que você é? Eu sou músico da igreja. O que é que você é? Eu sou enfermeiro. O que é que você é? Eu sou administrador. Sabe o que é isso, querido? Falta de identidade. E quantas pessoas morrem porque elas não aprendem com Jesus? Agora, sabe o que é que, quando você exerce uma função na igreja, você exerce uma função na igreja, nós aprendemos dessa maneira aqui. Hoje eu lidero o louvor, mas você pergunta aqui: Geude, o que é que você faz? O que é que você é aqui? Eu estou como líder de louvor, mas eu sou filho de Deus. Eu não tenho crise se levantar alguém para me substituir. E eu oro a Deus para que se levante. Você está preparado para passar o bastão, querido? Porque você não tem. Você não é aquilo que, sabe, te faz ser através de um cargo, através da tua função. Mas você é filho de Deus. E se você ainda não se vê assim, querido, o Senhor quer te revelar isso nessa noite. E olha o que é que o apóstolo Paulo fala para todo esse pessoal que talvez ia apontar e dizer: cara, o Paulo aí, o cara era um fanático, o cara é isso, é aquilo, ele virou agora um fanático, um louco por Jesus, o cara antes metia a sola na galera, e agora o cara está apanhando de todo mundo, o que é que está acontecendo com ele? Aí olha o que é que o Paulo fala em Filipenses: mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé em Jesus. Amados,
quando eu e você, nós aceitamos a condição de ser conduzidos por Jesus, nós não nos baseamos mais nas próprias vontades que o nosso coração enganoso muitas vezes quer nos corromper. E a palavra de Deus, lá em Jeremias é muito preciso, tendo essa revelação do Pai. Olha o que ele vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Quem poderá entendê-lo? O nosso coração é muito fácil, querido, de ser manipulado. Você que pensa que não é. Você que pensa que não é. Mas quando você passa a abraçar a condição de ser conduzido e a entender, confiar e aceitar aquilo que Jesus deseja estabelecer e revelar ao seu coração, para que você possa caminhar em cima de um propósito que Ele quer estabelecer para você, você passa a ser um filho manso, humilde e obediente, e submisso àquilo que Ele quer estabelecer na sua vida, querido. Quantos estão entendendo isso aqui, amém? Vocês estão comigo? Diz assim, irmão, diz para o irmão aí, irmão, Jesus quer te amansar hoje. Diz para o irmão aí, só um pouquinho, Jesus quer que tu seja manso. Se você está entendendo, querido, que o Senhor tem um convite, que o Senhor, além desse convite, Ele tem essa promessa de te dar livre descanso, mas que Ele quer que você abrace essa condição de tomar o jugo com Ele e aprender dEle, que é manso e humilde. Agora nós vamos entender o que é mansidão, e esse é o nosso terceiro arquivo da série, mansidão. Olha aqui, é o segundo, né, porque nós tivemos, perdão pastor, porque nós tivemos duas partes, né, glória a Deus. Vou para a salinha, um tempo gostoso com o pastor, depois da reunião. É porque nós tivemos dois arquivos da identidade aí, né, que se dividiu. Mas nós estamos no segundo arquivo, mansidão. Amém, queridos? Vocês estão comigo aí? Então, nós precisamos entender o que é essa mansidão de Cristo. O que é deixar ser conduzido por Cristo. E mansidão, como muitos pensam, ela está longe de ser preguiça, está longe de ser lerdeza. Uma pessoa mansa não é aquela que se diz calma, bem calminha, sabe? Quem conhece alguém calmo que chega da raiva? Quem conhece? Aquela pessoa que é, né, branda, sem citar nomes, amém? Não é aquela pessoa simpática. Quem conhece aquela pessoa simpática que se dá com todo mundo, conversa, fala que só, conversa? Quem conhece? Nem sempre, querido, é você? nem sempre, querido, quando você vê uma característica assim numa pessoa, quer dizer que ela é mansa. Sabe por quê? Porque uma mansidão, ela é uma característica que ela vai ser iniciada aqui, ó, para quem permite ter o coração conduzido. Sabe por quê? Porque tem muita gente calma, tem muita gente simpática, que quando você toca no coração, ela explode. Tem muita gente tranquila, tem muita gente que conversa que é uma beleza, mas quando ela erra e que você chama ela para correção, ela não aceita. Ela parece aquele peixe baiacu. Quem já viu o baiacu, né? Tem crente que é o crente baiacu, que você pega nele e o bicho infla. É lindo, ele normalzinho é uma coisa linda, mas você toca nele, ele pum, ele é cheio de espinho e é venenoso. Não é não, pastora Rose? Diga se não é. Queridos, mansidão não tem a ver com fraqueza. Mansidão tem a ver com ter força sob controle. Continuando aqui a conversa que a gente estava pensando do boi, você já viu aqueles cavalos que a polícia militar utiliza? Meu irmão, aquilo ali é um exemplo de força bruta e monstra. Se aquele cavalo disparar com aquele policial, se ele resolver, se ele não for adestrado, ninguém segura, meu amigo. Pode ficar uma fila de 100 pessoas na frente do cavalo que não segura, ele sai arrastando. É uma força bruta, só que é uma força sob controle, porque o cavalo permite ser conduzido pelo policial que está em cima dele. Assim é com o cachorro também da polícia. Rottweiler eu tenho um, lá em casa. Quem vê o meu, andando na rua, tem gente que passa longe que quer ver ele. Mas ele está sob o meu controle, sobre o meu domínio, porque ele permite ser conduzido por mim e pela minha esposa, que somos os donos. Ele permite. E quem vê na rua, muitas vezes muda de lado, porque não conhece, sendo que pode se aproximar, porque ele está comigo. E muitas vezes você quer chegar num cachorro da rua, que o bichinho está mufino, inofensivo, é tão mansinho, que você vai pegar no cachorro, o cachorro, uau! Ele aparenta ser manso, mas ele não é.
Ele nunca foi domado, ele não permite ser conduzido. Então, querido, de acordo com a palavra de Deus, mansidão, sabe o que é mansidão? É descer. Mansidão é condescender, está relacionado com a capacidade de se submeter. E também está relacionado com humildade, deixar ser conduzido. Você está entendendo, querido, essa mensagem? A mansidão, ela não é uma virtude resultante, é por isso que ela não é resultante da minha e da sua capacidade humana, mas ela é uma operação poderosa do Espírito Santo de Deus dentro de nós, querido, que reproduz um caráter de Cristo em nós, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus. E Paulo, escrevendo isso, ele chama esse processo de ser parecido com Jesus, ele chama isso de chegar à medida da estatura de Cristo. Lá em Efésios 4, Paulo vai dizer assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. O que é que o Senhor quer falar para mim e para você com essa palavra? Que quando eu e você nos tornamos uma pessoa mansa, que nós permitimos ser conduzido por Cristo, sabe o que é que acontece? Primeiro ponto, eu e você, nós crescemos em fé. E nós passamos, essa fé produz algo em nós, que nós passamos a conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, de forma íntima e relacional. E assim nós começamos a nos tornar uma pessoa madura à estatura da plenitude de Cristo. Querido, o Pai, Deus, Ele quer que você cresça, querido. Sabe por quê? Porque Ele quer lhe dar responsabilidades. O Pai, Ele não quer que você haja como um menino. O exemplo está o Filho. É a medida da estatura dele. Porque Ele é maduro. Ele é manso. Ele é humilde. Ele é obediente. E Ele se permite ser conduzido por aquilo que o Pai quer estabelecer. E Deus quer lhe tornar responsável, querido, por aquilo que Ele quer estabelecer. Mas nós precisamos acabar com uma coisa, nós precisamos acabar com a terceirização no meio da igreja, e nós precisamos assumir uma responsabilidade que Deus quer lhe dar. Deus quer lhe levantar para um serviço na igreja, mas talvez você tenha se acovardado, querido. Você precisa crescer como filho. Nós precisamos crescer e assumir a responsabilidade. Senhor, a responsabilidade é minha, não é só do meu pastor. Eu estou junto com a minha liderança, porque a responsabilidade também é minha. Eu me enxergo como um filho. Senhor, me prepara para aquilo que o Senhor quer fazer. Eu me permito ser conduzido por Ti. Essa é a resposta que o Senhor quer ouvir de você, querido, hoje. E nós precisamos entender que esse é um processo contínuo, que nós precisamos vivenciar com Jesus. Por isso que Jesus diz, aprendam de mim que sou manso. Deixa que eu te conduza, porque eu quero que você cresça como filho. Ele é o exemplo de filho, querido. Você precisa crescer como Jesus. Nós cantamos isso. Manso como tu, puro como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus, humilde como tu. Não é isso? Manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Quantos estão entendendo, querido, essa palavra? Quantos estão entendendo o que é mansidão? Querido, se você está entendendo essa palavra, eu quero que você comece a refletir em algo. Você entendeu o que é mansidão? A minha pergunta para você nessa noite. Então, em qual condição você se encontra hoje? Será que você se encontra numa condição de rebelde? Ou você se encontra numa condição de escravo? Ou será que você se encontra na condição de filho? Hoje, o que é a condição de rebelde? A condição de rebelde
é aquela que é independente de Deus. E entenda uma coisa, guarde isso em nome de Jesus. Querida, a rebeldia ela é algo sutil. Antes de ela ser externada, posta para fora, ela começa a se infiltrar onde? No coração, de forma disfarçada. A rebeldia ela sempre concordará, anote isso em nome de Jesus. A rebeldia ela sempre concordará que você deve fazer a sua própria vontade. A rebeldia ela sempre concordará. Ela nunca dará limites para você. A rebeldia sempre concordará que o que você está fazendo está correto. Mesmo não concordando com Jesus, quem disse que precisa concordar? Está correto. Você quer ver um exemplo disso aqui? Saul, querido. Quem já ouviu a história do rei Saul aí? Quem não ouviu, o que é que acontece? Saul recebeu uma ordenança do Senhor, está lá em 1 Samuel 15. E surgiu um povo, que esse povo perseguia o povo de Deus, o povo de Israel. Um povo maligno, e Deus disse assim, cara, você vai exterminar esse povo tudinho, não vai poupar nada. Nem criação, nem gado, nem cabrito, nem bezerro, nem rei, nada, nem os despojos deles. Destruam tudo. Saul vai, beleza. Saul começa destruindo um. Saul poupa quem? Quem é o primeiro que Saul poupa? O rei, Agag. E aí Saul disse, cara, eu vou guardar umas cabecinhas aqui de gado, vou guardar aqui uns cabritinhos, porque eu vou oferecer aqui um sacrifício para o Senhor, eu vou dar o meu jeito. O Senhor pediu para destruir, mas eu vou dar o meu jeito, que é melhor o meu jeito, a minha maneira. E aí, quando Saul comete esse erro, Deus disse assim no seu coração, cara, chega Samuel e disse assim, eu me arrependo de ter constituído Saul como rei. A desobediência de Saul cheirava mal diante de Deus. Samuel vai até Saul. Saul, você fez o que Deus disse? Sim, eu fiz. Aí quando Samuel chega, e esse berradinho do cabrito aí, Saul? E essa vaca ali, Saul, o que é que está acontecendo? Não estou entendendo. E esse rei aqui, Saul? Não, mas... Aí olha o que é que Samuel, cheio de Deus, ele transmite a palavra de Deus para Saul. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiro, Saul. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Deus odeia a rebeldia. Querido, o filho que tem atitudes rebeldes, o coração rebelde, ele se opõe àquilo que o pai tem para fazer. Ele se opõe àquilo que o pai deseja estabelecer. Ele nunca vai estar em concordância com o pai, porque o coração dele é cheio de maquinação, é cheio de rebeldia. Essa é a condição de rebelde. Que o Senhor nos livre dessa condição, querido. A outra condição que existe é a condição de escravo. O que é a condição de escravo? É aquele que foi domesticado. Se a gente for parar para pensar na história do filho pródigo, os dois filhos, eles viviam a mesma condição, com a mentalidade de escravo. E aí isso aí está lá em Lucas 15. E aí, o que é que acontece? O primeiro filho, ele chega para o pai, o filho mais novo, diz assim, pai, eu quero toda a minha herança, faz um racha aí e me dá, porque eu quero vazar e quero viver minha vida. E o pai disponibiliza a herança para o filho, e o filho vai viver. O que é que acontece no final? Ele gasta tudo. E os amigos? E a alegria? E o banquete? Acabou. Quando se dá fé, ele se vê numa condição de necessidade, passando fome, pobre, liso, segue nu, triste, uma condição miserável. Mas olha isso, ele lembra de quem? Do pai. Mas olha a mentalidade de escravo, quando ele chega para o pai. Pai, ele começa a lembrar e dizer assim, cara, os servos do meu pai, eles comem melhor do que eu. Meu pai trata eles com amor. Eles comem na mesa com meu pai do bom e do melhor. Eu vou voltar para casa e vou pedir, pelo menos, para o meu pai me tratar como o quê? Um empregado. Olha a mentalidade de escravo, querido.
Olha a mentalidade de escravo. E assim também, aí ele chega para o pai e diz assim: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Me permita pelo menos ser um servo teu, um empregado teu. Só que o pai não faz isso. O pai diz assim: cara, se enxerga, acorda os olhos, eu quero que você seja filho. Você é filho e você é amado. O que é que o pai faz? O pai veste, o pai celebra e diz: cara, meu filho voltou. Meu filho voltou. Ele só não estava enxergando que ele tinha uma identidade. Mas cara, tudo que eu tenho é teu, acorda. Te enxerga como filho. Aí olha o irmão mais velho. O pai matou o cabrito, fez a festa, o irmão chegou e disse: ó, teu irmão está aí, voltou. Como assim? O cara largou tudo, papai, pegou a seda que o pai deu, gastou. E como assim? Pois teu pai matou ainda um cabritinho. Aí o filho mais velho fez um biquinho, né? Pai, como é que pode? Eu trabalhando esse tempo todinho para o Senhor, como um escravo. E o Senhor nunca matou nenhum cabritinho. Querido, imagina, a condição de escravo, a mentalidade de escravo, ele vai brigar por um cabrito, sendo que o rebanho todo é dele. Sabe aquela pessoa, a mentalidade de escravo, quando ela tem uma pizza, e tem uma metade de uma pizza, a visão dela é olhar e dizer assim: meu Deus do céu, está acabando a pizza, está acabando, não tem mais nada, vou passar fome. Mas aquela mentalidade de filho olha e diz: ainda tem a metade de uma pizza, vou detonar ela agora. Olha a percepção, querido. Isso é muito sério. O escravo, ele não tem uma mentalidade de filho. O escravo, ele enxerga um pai como patrão, ele não consegue enxergar o pai como pai que concedeu uma herança. Como eu já falei, a mentalidade de escravo, ele faz com que o filho viva uma escassez de escravo, a ponto de brigar por um cabrito, sendo que o rebanho todinho é dele. Pessoas que vivem nessa condição, queridos, elas vivem com uma falsa sensação de liberdade. E Jesus fala isso em João 8, 34 ao 36. Olha o que é que ele fala em pessoas que vivem com essa mentalidade. Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus deixa esse alerta, querido, porque o escravo ele jamais vai conseguir viver na família de Deus. Jamais ele vai se sentir parte da família de Deus. E o escravo, ele pensa que ele pode fazer tudo o que quiser, mas é escravo dos próprios desejos, vive de maneira independente de Deus. Ele não encontra satisfação no que faz, ele não encontra paz e descanso, mas ele tem a mente obscurecida e o coração endurecido. Que o Senhor abra os nossos olhos, querido. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém? Mas existe uma condição, querido, que se tem algum ponto desses outros dois que você precisa alinhar, existe uma condição que o Senhor quer estabelecer para as nossas vidas, que é a condição de filho. O Senhor quer estabelecer isso para as nossas vidas, uma condição de filho. E sabe qual é a condição de filho? É aquele que obedece porque se sente amado. Eu não sei vocês, mas eu piro quando eu começo a pensar nele, cara. Eu começo meu coração se enche de alegria, do quanto que eu vejo que ele é bom e ele é amável, e o quanto que eu realmente não sou nada. Queridos, isso é louco, porque quem me conhece, meus pais são pastores, né? E aí eu caminhei uma vida toda com essa mentalidade. Muitas vezes de escravo, cara. Quantas vezes eu estava servindo, mas eu era escravo do serviço. Estava em tudo. Me relacionava com o serviço, 24 horas na igreja, quase não parava em casa. Muitas vezes dava até manga na namorada, para tocar não sei aonde.
Não é não, amor? Mas até o dia, querido, que eu entendi que eu era tão apegado a tudo que estava acontecendo do serviço, mas eu nunca tinha relacionamento com o dono da obra e nem do serviço. Aí quando ele me pegou, e deixa eu dizer uma coisa para vocês mais louca. Eu sempre fugi disso aqui, quem sabe me conhece, sempre. Sempre fugi, cara. Eu e minha irmã, a gente, vocês dois, Deus me livre. Vocês dois um dia vão, Deus me livre. Um dia você vai liderar, Deus me livre, quero nada, de tanta coisa que eu vi. Que aquilo ali, por eu não ter uma identidade firmada em Jesus, por eu não saber quem eu era, e ver as frustrações, eu trazia isso para a minha vida, até o dia que Jesus me libertou. Aí eu resolvi obedecer, sabe? Para não atrasar o processo. Porque a gente roda, querido. E se Deus tem algo para você, é melhor você ouvir, querido. É melhor você ouvir. Porque você encurta, sabe, esse processo, que pode ser dolorido. E você diz assim, amém, Senhor, aceita. Agora eu estou entendendo, eu amo aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. E Deus quer estabelecer para você, Deus está disponibilizando uma condição de filho. E Jesus tinha essa convicção de filho amado, sabe por quê? Porque ele recebeu essa afirmação do Pai. Isso é muito lindo, querido. Jesus, após ser batizado, quando ele sai das águas, ele escuta uma voz poderosa do céu que diz assim, esse é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Como é que o cara não sai daquelas águas ali, poderoso, com total convicção, se ele tinha ouvido isso do Pai? Ele sabia quem ele era, querido. Por isso que Jesus obedecia, por isso que ele fazia tudo que o Pai queria, e ele permitia ser conduzido pelo Pai. Por isso que Jesus viveu de forma mansa, humilde e dependente de Deus. E, cara, se você quer ver isso, o texto que melhor traz essa afirmação, essa convicção é Filipenses 2. Jesus é o homem mais poderoso que já tocou nessa terra, já pisou os pés aqui nessa terra. Ele é o homem mais poderoso. Mas olha o que é que ele fez com todo o poder e glória. E olha o ensinamento que ele quer que eu e você tenhamos nessa noite. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo de Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele o quê? Se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Querido, se a gente for analisar a conduta de Jesus, nós vamos ver que ele se esvaziou e assumiu o quê? A postura de quê? De servo. Cristo, ele escolheu servir aos homens. Ele escolheu nos servir. Ele era manso e humilde porque ele era submisso à vontade do Pai. Assim nós seremos mansos e humildes quando nos esvaziarmos das nossas vontades e escolhermos servir ao Senhor de forma incondicional, de todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Essa foi a escolha feita por Cristo. Por isso que o Pai o considerou manso e humilde, porque ele foi obediente, porque ele se sentia amado. E essa deve ser a nossa postura, querido, quando a gente está diante de Deus. Se a gente for analisar a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele apenas servia ao Pai, que é Deus, e aos homens. Pois ele estava sempre disposto a fazer a vontade de Deus. Ele falava, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. E sabe o que é doido nisso tudo? É que Jesus, ele poderia ter resistido à cruz, mas por obediência, ele escolheu ir para a cruz. Então Deus deseja que nós tenhamos a mesma postura de Cristo, queridos. Você está entendendo isso? O Pai, ele deseja que você tenha nessa noite essa mesma postura,
Se Ele foi manso e humilde, nós também podemos ser. Porque o mesmo Deus estava com Cristo, o mesmo Deus que estava com Ele, Ele está conosco nessa noite. Queridos, nós só seremos mansos e humildes quando a nossa postura for de mansidão, humildade, obediência e submissão. Você está entendendo? Você só será manso e humilde quando a sua postura for de mansidão, humildade, obediência e submissão. Fique de pé no nome de Jesus. Existe um convite, querido, para você nessa noite. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou trazer alívio para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, Deus quer que você assuma essa responsabilidade hoje, amém? Deus quer te batizar com mansidão hoje, querido. Deus quer derramar sobre a sua vida mansidão, querido. E quando a gente assume essa responsabilidade, nós vamos começar a ver as ações, cara. Nós vamos começar a ver os frutos disso. Sabe quais são os frutos e as ações de uma pessoa mansa? Ela amadurece e se torna responsável por aquilo que o Pai deseja estabelecer. Sabe qual é a outra coisa? Ela permite ter o coração conduzido, pois sabe que isso lhe tornará mais semelhante a Jesus. Sabe outra coisa? Ela aceita com amor a repreensão e a correção, pois sabe que assim, se assim fizer, ela estará sendo liberta da insensatez. Quer saber outra coisa? Ela contribui com o avanço da igreja, propagando o reino de Deus e fazendo a sua vontade. Você quer saber outra coisa? Essa pessoa passa a viver o discipulado, andando na luz, não fazendo as suas próprias vontades, mas se submetendo à vontade de Jesus, querido. E essa é a vontade de Jesus para você nessa noite, querido. Existe um convite para você. O Senhor tem muito amor pela sua vida, querido. Você que está aqui nessa noite. E eu quero te convidar. Nós queremos te abraçar e orar por você. A você que ainda está andando talvez em caminhos tortuosos. E escute uma coisa, talvez comece a vir no seu pensamento burburinho dizer: cara, tu sabe que tu vai vacilar amanhã. Venha! Que Jesus pode transformar a sua vida, querido. Independente da sua condição hoje, Jesus ele já consegue ver a sua condição amanhã. Por isso que Ele te chama, Ele quer te entregar uma identidade. E a você que ainda não confessou a Jesus, querido, eu quero te abraçar nessa noite. Você que está no seu lugar, você pode levantar sua mão, que nós queremos orar por você. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus. Você que tem um comportamento de escravo. Em algumas situações, o Senhor quer te libertar da escravidão, querido. Você talvez que tem se comportado como órfão, o Senhor quer te libertar da orfandade. Levante sua mão, que nós queremos orar para você. Nós queremos orar por você. Onde está a primeira pessoa? Também tem um outro convite. A você, querido, que já tem uma caminhada com o Senhor. A você que caminha esse tempo já com o Senhor. Mas pelo que foi pregado aqui na palavra de Deus, você ainda tem alguns comportamentos, você ainda não se enxerga como filho. Levanta a tua mão, querido, que nós queremos orar por você. Se você deseja se reconciliar nessa noite com o Pai, onde está você? Levanta a tua mão que nós queremos te abraçar e orar por você. Levanta a tua mão que nós queremos amar a tua vida. Onde está você que deseja se reconciliar com o Pai nessa noite, querido? Há uma pessoa, há alguém aqui nesse lugar que deseja tomar essa decisão? Se não há, nós vamos orar, queridos. Nós vamos orar.
Cante essa canção com a gente. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, o que é que ele vai encontrar? Nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. O que é que você precisa? Preciso tanto do teu perdão. O quê? Peça a ele desesperadamente. Vamos! E dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. E dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Vamos lá mais uma vez. Se tu olhares, Senhor, você pode orar essa canção? Pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas fale pra ele o desejo que existe em você. Mais um desejo eu tenho de ser. Precisamos sim. E dai-me um novo coração. E dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. E dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. E dá-me um coração igual ao teu. Ensina-nos, Senhor, e ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, e dai-me um novo coração. Enche-me com teu, endireita meus caminhos, ó Deus, dai-me, ó Deus, e dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, e meu mestre. E dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu. E dai-me um coração. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos uma revelação vinda de Ti, Senhor, para os nossos corações. Pai, nós pedimos uma revelação, Pai, de quem o Senhor é, para que a gente possa Te enxergar, Senhor, e para que a gente tenha convicção de onde nós estamos, Senhor, de qual caminho nós estamos trilhando, Senhor, de qual mentalidade nós estamos tendo nesses dias, Senhor. Senhor, nos livra de ter uma mentalidade de rebelde, Senhor. Nós não queremos ser um coração cheio de rebeldia, que se opõe àquilo que o Senhor tem para fazer. Nós não queremos ter um coração escravizado nas paixões, Senhor, desse mundo, Senhor. Um coração escasso, um coração cego, Senhor. Pai, mas coloca em nós agora, em nome de Jesus, um coração de filhos obedientes a Ti, filhos tementes a Ti, Pai, em nome de Jesus. Nos levanta, Senhor, com fé, Senhor, para que Tua igreja, Senhor, amadureça, Senhor,
Nós precisamos crescer em maturidade e obediência a Ti, a Tua palavra, Senhor. Nos livra de viver uma mesmice, Pai, em nome de Jesus. Começa a trabalhar nos nossos corações, Senhor, para que a gente possa ser manso, para que a gente possa amar a repreensão, a correção que vem de Ti, para que a gente possa amar a Tua palavra mais do que as nossas próprias vontades, Senhor. Nos livra, Senhor, de estar vivendo, Senhor, de acordo com as nossas próprias vontades. Pai, mas nos levanta, Senhor, para que a gente possa amar aquilo que o Senhor tem para estabelecer, Senhor. A proposta que o Senhor tem, Pai, para a gente caminhar no nome de Jesus. Como discípulos, como filhos, mansos, humildes, submissos e obedientes a Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Dai-me um coração, meu mestre. Dai-me. Você pode cantar isso?